Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando aqui mais um café com coragem, que tem aí como o objetivo, e nasceu com esse objetivo, de fortalecer a nossa imunidade emocional, física e espiritual. Café com coragem vem para potencializar nossa saúde mental, para que juntos possamos crescer em tudo e em todas as áreas também. Então, espero que nesta manhã preciosa que o Senhor fez para cada um de nós, hoje, mais uma sexta-feira, final de semana chegando, dia 28 dia 28 de agosto de 2020, aqui em Tatuí, nós estamos marcando aí 22 graus, o sol já está ardendo lá fora, quente, e embora. Então, bom dia para você que está nos assistindo pela manhã, uma boa tarde para você que vai assistir à tarde, uma boa noite para você que vai assistir à noite e dorme se você for assistir de madrugada, que você esteja descansando no Senhor e descanse realmente nele, na força do seu braço. Semana intensa, semana preciosa, e a semana que vem também promete. Eu espero que todos esses dias que temos falado a respeito de pontos que são importantes na nossa vida, da proteção nessa série de cuidado com a nossa vida emocional, com a saúde emocional, possa ter acrescentado demais na sua vida. Nesta manhã nós vamos falar a respeito de como iniciar um processo para vencer a ansiedade, um processo para nós vencermos a ansiedade. E nós vamos dividir toda essa etapa com a ansiedade em pelo menos 3 partes. Nós estamos iniciando hoje como nós falamos no dia de ontem. Então, as primeiras coisas para início de um começo para a ansiedade, vai ser fácil para nós assimilarmos e também auxiliarmos outra pessoa também que está nesse processo. Depois nós vamos avançando para aqueles que já estão com um grau de ansiedade já um pouco maior, e depois finalizando essa parte da ansiedade, da saúde emocional aí, com aqueles que já estão vivendo alguma situação crítica da ansiedade, e eu espero que Deus dê graça para nós vencermos também essa etapa. Mas que bom que você esteve conosco e que bom que você está conosco nesta manhã, vencendo um pensamento da ansiedade, ou vencendo um pensamento da qual a ansiedade quer bater a porta. Vai ser a parte 1 que nós vamos iniciar hoje aqui nesta manhã. Mas à medida em que você entrar, você pode colocar para nós aí a temperatura da tua cidade, porque aqui em Tatuí 22 graus, hoje está quente já. Aliás, ontem na parte da tarde já não precisava nem de blusa mais, e até a noite foi bem tranquilo. Eu espero que o estado de São Paulo, que o Brasil, que a América do Sul esteja também aquecida, pelo menos com o poder do Espírito Santo. Perspectivas boas, porque a gente vê a cada dia a onda do coronavírus diminuindo, e ele vai perdendo até a intensidade dos noticiários aí, dando lugar a outra coisa. Então isso nos indica uma grande possibilidade de estarmos aí num grande declínio. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês, sempre fazemos assim, porque como eu disse, né? A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e nela há tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa vida. Em tudo, de todas as áreas. Então, nesta manhã, eu quero ler com vocês um texto de 2 de Coríntios, no capítulo de número 7,
do versículo 5 em diante, a Solange está informando que lá na zona norte de São Paulo está com 16 graus. O sol ainda não aqueceu o estado de São Paulo. Uma das coisas que é importante, todos nós sabemos em relação à ansiedade, que todos nós temos uma pontinha dela, ou uma pontona, e aí depende de cada um também, de como nós vamos lidar com tudo isso. Mas o importante é saber assim, que a ansiedade faz parte da nossa vida desde que o mundo é mundo. Jesus tratou disso. Antes de Jesus, a gente vai encontrar nos Salmos, nos livros de Provérbios e até em Eclesiastes, nós vamos encontrar a respeito da ansiedade como sendo alguma coisa que caminha conosco. Então, desde que o mundo é mundo, a ansiedade faz parte do cotidiano. Lógico que agora, essa geração muito mais ainda, essa geração vive um pouco mais essa questão da ansiedade, talvez pelos excessos de informações que vão chegando para cada um de nós. Mas enfim, o nosso objetivo hoje, ansiedade 1, é tentar paralisar ou tirar a força do pensamento ansioso. Não ansioso no sentido de já ir lá, mas ansioso no sentido de fatos que podem acontecer. Então nós vamos dividir a ansiedade em 3 fatores que eu acho que vai ser produtivo e vai dar para você ter um pensamento então maior. A palavra de hoje para nós, Botucatu 21 graus, a palavra de hoje para nós vai ser resistência. Repete comigo, resistência. Mais uma vez, diga aí, resistência. Ok, então gravando a palavra resistência na nossa mente já vai nos ajudar muito. A nossa narrativa está em 2 de Coríntios, capítulo 7, do versículo 5 em diante, aonde acontece o seguinte fato. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios. E na sua carta, ele senta a madeira, fala, manda ver, fala valer para eles e depois ele se arrepende de ter escrito aquela carta. E ele fica angustiado. E ele fala para Tito ir até lá. E ele parte para outro lugar, para Macedônia. E ele fica angustiado. O texto diz aí que ele não teve alívio, ele ficou preocupado, ou seja, ele entrou em um estado momentâneo de ansiedade. E é isso que eu falo, todos nós em algum momento entramos em um estado momentâneo de ansiedade. O que não pode dominar a nossa vida é esse estado. Paulo entra em um estado de ansiedade, no qual ele diz, não tivemos sossego nenhum. Santa Rosa, 22 graus, o sol saiu lá e hoje já vai dar para tomar o tererê em vez do chimarrão. Então ele fala assim, porém Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, porque agora Tito chega e fala para Paulo, eles realmente ficaram tristes com a sua carta, mas depois eles avaliaram e eles perceberam que eles estavam errados e eles falaram que eles estão com saudade de você e quando você chegar lá, eles vão te abraçar muito e tal. E aí Paulo então tem um alívio. A ansiedade foi, mas ele entrou em um estado de ansiedade. Ansiedade. E essa ansiedade ela vem pelas informações ou por um pensamento. Aliás, queridos, até para nós entrarmos muito bem dentro desse assunto, o pensamento em face à ansiedade, ele é um pensamento de uma grande
superprodução ou de uma produção grande em nossa mente. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 5 até o versículo de número 10, 11, porque depois eles se arrependem. Paulo fala que se arrependeu de ter escrito aquela carta, mas que louvou a Deus por ter escrito aquela carta e fez bem para ele. São detalhes, né, que a gente às vezes passa desapercebido na carta, né? Olha, porque ainda que eu, versículo 8, porque ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já contristou, embora já me tenha arrependido. Então já ele se arrependeu de ter escrito a carta. O apóstolo Paulo, nós estamos falando de homens como nós, pessoas como nós. Ele se arrependeu de ter escrito a carta, mas depois ele falou, não, valeu a pena ter escrito a carta. Mas o fato que ele entrou no estado de ansiedade porque ele percebeu que foi tão dura essa carta e que tinha feito tão mal que ele ficou preocupado com a razão, com o teor daquilo, com uma situação que de repente aquela carta poderia produzir. E quando Tito chega para ele, traz então um alívio na alma. Por quê? Porque os nossos pensamentos produzem uma superprodução ou uma grande produção de situações que podem vir a acontecer. E quando eu estou no estado muito grave da ansiedade, o meu pensamento já afirma, vai acontecer isso. O que é que de repente Paulo poderia ter pensado? A carta que eu escrevi vai afastar eles da igreja, vai afastar eles da fé, e por isso ele entra num estado grande de ansiedade, num estado de ansiedade. Momento que a angústia, o temor e o medo toma conta. E se você lê esse texto, é muito lindo você ler esse texto, porque Paulo fala assim, eu fui cercado de temores e de angústia. Fomos cercados disso. Então, esse estado, em algum momento da nossa história, ou vários momentos da nossa história, é natural, é inerente já do ser humano, já faz parte do nosso dia a dia. O que ele não pode nós permitirmos que isso vá aprofundando. Porque se o meu pensamento e o seu pensamento uma superprodução, uma produção, nem sempre esse pensamento será verdadeiro com o momento, com a realidade que eu estou vendo. E essas coisas nós vamos trabalhar também com a terapia cognitiva comportamental. A exemplo de como nós fizemos ontem com o pensamento negativo, hoje também nós vamos trabalhar com a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque esse estado de espírito é o início de um momento de ansiedade na vida do ser humano. E se é um pensamento que vem, eu já preciso inicialmente já me posicionar para vencer esse pensamento, para que esse pensamento não vá ganhando força e não vá avançando um pouco mais. Um outro título de informação que é muito importante você receber a cada dia, e quase sempre eu vou repetir isso aqui em algum momento, é que assim, 85% dos pensamentos que vêm à nossa mente, eles não vão acontecer. Nem um estado de ansiedade também não vão. Paulo está falando aqui que ele sofreu, pastor Samuel Targino diz que ele sofreu angústia, ele foi... nenhum alívio, ele diz, nenhum alívio nós tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora e temores por dentro. Então, ele está no estado de ansiedade, preocupado com o resultado daquela carta, com aquela situação, coisa que não estava acontecendo lá, mas ele estava angustiado aqui, sentindo temores aqui. Então, a terapia cognitiva comportamental vai nos ajudar, e aliás, pode nos ajudar, porque aí depende muito da estrutura de cada um de nós. Então, a terapia cognitiva comportamental é feita, como fizemos ontem, hoje também pode nos ajudar muito. Então, se o pensamento ele é uma superprodução da mente, vem, e às vezes pode ser certa, mas às vezes pode partir algo de mim mesmo, dependendo da minha estrutura, dependendo do ambiente
que eu estou vivendo, acontece uma situação e esse pensamento ele vai até o inconsciente e ele tenta linkar alguma coisa que aconteceu lá atrás com a situação presente e ele já vem e já traz uma sentença. Aconteceu a situação aqui, ele busca no inconsciente uma situação parecida ou algo que aconteceu lá atrás e ele tenta linkar com aquilo que está acontecendo agora e ele já traz uma sentença. Ele vai tentar adivinhar quais serão as consequências daquela atitude. Então ele vai dizer assim, ó, está acontecendo agora, aconteceu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, então isso vai ser o que vai acontecer agora também. Vai ser justamente isso que aconteceu. Já que aconteceu lá, vai acontecer aqui de novo. E normalmente isso, além pode ser coisas boas e ruins, mas normalmente isso vem com um pensamento ruim ou com uma situação ruim que vem e acaba me prejudicando e me pressionando e já traz. Vai acontecer de novo, vai se repetir outra vez. E você, eu e todos nós podemos entrar nesse estado de ansiedade, com esse pensamento na mente já com uma convicção. Vai acontecer novamente. Ao pensar que vai acontecer novamente, você já pode entender que as tuas forças são minadas, você vai entender que a tua reação vai ser pouca. Por quê? Porque o pensamento vai gerar um sentimento e vai levar a uma atitude. Então, se é isso, olha, eu acho que a coisa realmente vai ficar muito complicada para mim. Então, e esse pensamento então vai nos afetar e vai roubar a nossa força, porque a ideia desse momento de ansiedade é aquilo que Paulo disse assim, ó, não tivemos alívio nem por fora, temores e angústias, isso tomou conta da nossa vida. Isso é um pensamento. O pensamento não é igual à questão sabe aquela pesquisa que tem do Ibope ou do Datafolha, que fala assim, margem de erro, 2 para mais ou 2 para menos. Não é igual àquele. Ele está chutando que vai acontecer, mas o erro pode ser de 100%. Porque pode ser que algumas coisas nunca aconteçam na nossa vida. Olha aqui, Paulo está sofrendo por uma situação. Ele está aqui, ele está sofrendo por uma situação. Ele está na Macedônia, tem algo acontecendo lá em Corinto. Ele está pensando aqui, ele está angustiado com tudo aquilo que está acontecendo, está sofrendo, só que lá não está acontecendo nada do que ele está pensando, pelo contrário, lá está acontecendo um resultado extremamente positivo. Percebe? Esse é o estado da ansiedade. Ela coloca na tua mente, pensamento de ansiedade, perdão. Ele coloca na tua mente, vai acontecer isso, e você começa a sofrer. Está sofrendo, e quando você vai ver, aquilo não tem nada a ver, está acontecendo outra coisa extraordinária. Você quer ver um outro personagem lá do Antigo Testamento? E quando você for ler agora, você vai chegar dentro dessa perspectiva também. Jacó vai se reconciliar com Esaú. Qual é o pensamento de Jacó? Eu vou encontrar com meu irmão e a coisa vai ficar complicada, porque tem uma situação para ser resolvida. E ele está indo. E aí vem alguém e fala assim, o seu irmão está vindo, e está vindo junto com ele não sei quantos mil homens, ou não sei quantas centenas de homens, ou não sei quantas dezenas de homens. O que ele faz? Ele coloca José, Raquel, coloca todo mundo para trás ali, coloca as outras na frente e coloca os homens na frente, porque dentro dele existe um temor gigante de algo ruim que vai acontecer. O meu irmão está vindo e vai destroçar com a gente.
E aí o que ele faz? Já que ele vai destroçar com a gente, eu vou mandar presente para ver se acalma o coração dele. Manda um, manda outro, e depois quando ele encontra com o irmão dele olha para ele, dá um abraço nele, fala: "O que você está fazendo? O que é isso que está fazendo que chegou para mim aqui? Entregaram uns presentes, entregaram não sei o quê." E aí ele fala assim: "Eu estava com algum receio, tudo, e eu quero te abençoar porque eu fui bem tão abençoado." Ele fala assim: "Eu não quero nada disso. Eu fui abençoado também." Dá um abraço em Jacó, muda a história, mas ele estava em um estado de ansiedade. Não ia acontecer nada daquilo que ele pensou, nada. Pelo contrário, o irmão estava vindo com ele para recebê-lo com alegria, mas no pensamento dele, no seu pensamento era de que o irmão vinha para se vingar, para acabar com ele. São situações que todos nós vivemos em algum momento. Agora, a terapia cognitiva comportamental, eu vou mais uma vez dizer, tudo isso daqui nós tratamos dentro da terapia, dentro do consultório. Aqui nós vamos dar uma base de como nós podemos vencer tudo isso, ou pelo menos amortizar isso, porque se você tem essa informação e quando você enfrentar, porque é natural, nós vamos enfrentar situações. Quando você for enfrentar uma situação dessa e perceber que você está entrando num estado de ansiedade, você tem pelo menos aí ferramentas que vão poder te ajudar a sai para lá, agora estou lembrando daquilo, e esse TCC, essa terapia vai te ajudar também a minimizar ou neutralizar para que você não alimente essa ansiedade e depois isso acabe se agravando também na sua vida. Eu gosto de citar exemplos porque o exemplo sempre deixa para nós claro a respeito de situações e você pode linkar situações ou problemas que você possa viver a uma situação como essa. Por exemplo, você marcou aí um encontro para tomar um café, já está voltando, né? Tomar um café com um amigo ou com amiga, ia fazer uma reunião. Então vamos lá, vamos para essa reunião. E você está lá e 20 minutos, pelo menos 20 minutos aí, ela atrasou. E você olha no relógio, já tomou o seu café, tomou um chá, está esperando ela chegar e nada dela chegar. E quando dá 20 minutos, 25 minutos ela se atrasou, já vem um pensamento. O pensamento da ansiedade que toma conta do ser humano, pensamento que invade a nossa vida. Ela atrasou, está em 20 minutos mais ou menos atrasado e tal, você já começa a pensar o quê? Será que ela sofreu algum acidente? E você começa a se preocupar com ela. Estou falando um fácil de 10, 15, 20 minutos, porque todo esse pensamento de ansiedade, esse pensamento que quer nos levar para lá, ele produz, como eu disse, superprodução ou uma grande produção dependendo da situação. Você dá uma ligada no celular, o celular não responde. Caramba, ninguém atende. Então você já entra no estado de preocupação. Estou ligando, não atende. 20 minutos não dá uma satisfação. Será que aconteceu algum acidente? E aí, de um pensamento, outro, pensamento, outro, pensamento, outro, daqui a pouco vem: será que ela esqueceu? Aí junto com será que ela esqueceu, você já fala assim: sabia que deve ter esquecido mesmo, ela nem se importa comigo. Deve estar fazendo outra coisa e eu fiquei em segundo plano. Quando você tem esse pensamento, já vem um sentimento também de raiva e de ira já. Puta, não tem valor realmente para ela. Nunca mais vou marcar. Não quero saber mais. Não vou marcar mais com essa pessoa também. Nem vou querer saber mais dela. Você já vai no celular e já vai querer bloquear essa pessoa. A aflição vai tomando conta, porque você não tem respostas. Nem de um lado e nem de outro.
Aí entra um misto de raiva, frustração, tristeza, você fica agoniado. E tudo isso vai tomando conta. Tomando conta porque não há uma palavra, não há uma resposta. Mas o pensamento do ansioso ou de quem está entrando em um estado de ansiedade vai tomando conta de tudo isso. Será que ela está presa no trânsito? Eu acho que ela pode ser que ela está presa no trânsito. Conflitos que vão acontecendo dentro de cada um de nós. E esses pensamentos eles vão iniciando e normalmente esses pensamentos, como eu só nesse exemplo também dei, ele também tem duas características. Duas características. Primeiro, assim, é de uma super ameaça, super valorização da situação, e que vai produzir esse sentimento de incerteza, e junto com a incerteza esse momento de raiva. E normalmente esses pensamentos são assim, aconteceu. Normalmente esses pensamentos são, aconteceu alguma coisa ruim, alguma coisa fatídica. E se não é esse, ele vai para o outro extremo, uma super desvalorização daquele momento, ou seja, a pessoa não gosta de mim, não se importa comigo e não está nem aí comigo. Com esses dois pensamentos, com essas duas situações que acontecem, também vem dois resultados na minha alma. O primeiro resultado na minha alma é assim, o problema é gigantesco. Esse problema ele é gigantesco. Meu Deus, eu não estou aqui de mão a mão. Não. E deve estar acontecendo alguma coisa muito ruim com o meu amigo ou com a minha amiga. A gente começa a supervalorizar uma informação que a gente não tem, mas que vem um pensamento. Aquele pensamento já é o pensamento correto. A gente fechou aquele pensamento como verdade. Já aconteceu uma tragédia. Fechamos o pensamento como se fosse uma verdade. E aquele pensamento se torna uma verdade nossa. E a segunda situação é que vai diminuir a nossa capacidade em resolver aquela situação. Vai diminuir a nossa capacidade em relação a resolver aquela situação, que não é muito fácil não, queridos. Precisamos treinar a nossa mente para vencer tudo isso? Precisamos treinar a nossa mente. Terapia cognitiva comportamental. É uma terapia, então, ou seja, eu preciso, tem que fazer a terapia, fisioterapia, para voltar aos movimentos. Então, terapia é um exercício cognitivo de comportamento, que vai me levar a comportamento. Então, aconteceu uma situação, atrasou 20 minutos, um problema na família, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que são então os meus pensamentos. Eu preciso. Como fizemos ontem, então nós vamos fazer hoje também com isso. Quando você for envolvido por esse estado de espírito, nós vamos também tomar algumas atitudes que eu acho que são importantes. Primeiro, vamos mais uma vez detectar qual é o tipo de pensamento que nós estamos tendo e nós vamos dar um nome para este pensamento. Toda vez que você dá um nome para este pensamento, você vai estar diminuindo a força desse pensamento, como ontem. Quando eu vou dar um nome para esse tipo de pensamento, eu vou anular a força deste pensamento, porque eu vou saber que é apenas um pensamento, não é verdade em si. Não é um fato, é uma produção do meu cérebro, é uma seta, é uma superprodução do meu cérebro que já está vendo
várias situações sem que elas estejam acontecendo. Paulo teve, Jacó também teve momentos de angústia que traz temores por dentro e por fora. Mas são fatos que não estão acontecendo. Então eu preciso, repete comigo aí também, eu preciso avaliar e dar nome aos meus pensamentos. E é importante dar nome aos pensamentos, porque dentro dessa superprodução existem vários pensamentos que vêm, a gente pode dar vários nomes para eles. Por exemplo, um nome que eu vou dar para um pensamento desse aí que deixa angustiado, no caso de Paulo aqui, aconteceu uma catástrofe. Então, primeiro nome que eu vou dar a esse meu pensamento. Nossa, esse meu pensamento é um pensamento muito catastrófico. Muito catastrófico. Ô pensamento, você foi longe demais, hein? Tá louco. Como você consegue imaginar um negócio desse? Eu estou dando nome. E quando eu falo pensamento, dessa vez você forçou a amizade. Até no tom de brincadeira comigo mesmo. Para mim descontrair. Como você pode pensar um negócio desse? Olha, a igreja de Corinto toda vai fechar? Parece que até para os pastores, os líderes que estão assistindo aqui, é o pensamento nosso, né? Sair um da igreja agora vai ser uma debandada. É o pensamento catastrófico. É uma dor, um carocinho aqui. O que é? É isso mesmo. Acho que é câncer. Catastrófico. Ou você está ali, daqui a pouco você começa. Você teve ontem, estava numa reunião ontem, em algum momento você deu uma vacilada, tal, aí você, no outro dia, 2 dias depois, você começa a espirrar. Pensamento catastrófico, coronavírus. Então, eu preciso dar um nome para esse pensamento. Quando eu falo assim, você forçou a amizade, eu estou o quê? Diminuindo a força deste pensamento. Ou quando você fala assim, antes eu era feliz e não sabia. Antes da pandemia minha vida era perfeita, agora está um caos. Esse pensamento nós vamos dar um nome de preto e branco. Era de um jeito e se transformou em outro. Eu era feliz, antes era feliz e não sabia, olha agora eu. São nome de pensamento. Eu coloquei mais um aqui também. Existem aqueles pensamentos que eu vou pensar assim, mãe de Ná. Eu gosto de dar um nome para esse pensamento, mãe de Ná. Por que eu vou dar esse nome de pensamento para mãe de Ná? Eu quero adivinhar aquilo que os outros estão pensando. E eu já falo, tal pessoa está pensando isso de mim. E eu já fico com raiva daquela pessoa. Eu já fico angustiado com aquela pessoa. Eu já crio uma barreira com aquela pessoa. Porque eu estou pensando que aquela pessoa está pensando isso de mim. Ou seja, eu estou adivinhando. Meu pensamento quer adivinhar. Então quando você fala assim, meu pensamento hoje deu uma de mãe de Ná. Você está dando um nome, fala assim, porque ela nunca acertou nada de prognóstico. Nada. Então é mãe de Ná. Eu não posso adivinhar o que outros estão pensando. Aquela pessoa me acha feia. Aquela pessoa me acha horrível. Eu estou tentando adivinhar o que a outra pessoa está pensando e aquilo pode produzir dentro de mim uma angústia. Uma angústia e um sentimento até de raiva em relação a outra pessoa. Vê lá 2 pessoas conversando ali e como eu já tive aquele pensamento, eu olho conversando, a primeira coisa, essa pessoa está falando de mim, está falando a meu respeito. Eu preciso descobrir o que é. Essa pessoa me acha feia, essa pessoa me acha burra. Pensamentos da ansiedade que quer bater a nossa porta e o nosso coração. Ou pensamentos, que eu já falo, pensamentos conclusivos. Quais são os pensamentos conclusivos? Você já pensou naquilo e sem uma prova, algo palpável de que realmente é, você já dá a sentença, igual falei.
Não, vai ser realmente o fim de tudo. Agora acabou para mim. Não tem nada de elemento. Não tem nada. Nossa, eu fui muito mal. Hoje vou ser demitida. Vou ser mandada embora. Enfim, pensamentos que eu já tiro uma situação que está acontecendo e eu já estou tirando as conclusões em relação a tudo isso. Então, essas coisas eu preciso cuidar e cuidar muito bem. Já que eu identifiquei agora o nome do meu pensamento, a intensidade dele ou não, já que eu minimizei esse pensamento, então, já que eu minimizei ele já não vai buscar mais força para se alimentar de mim. Então, esse é o primeiro passo dentro da terapia cognitiva comportamental. O segundo é buscar desafiar realmente esse pensamento. Qual o fato real que eu tenho para acreditar nele? Primeira pergunta. Veio esse pensamento. Qual é o fato real que eu tenho? Nenhum. Se eu não tenho nenhum fato real para acreditar nesse pensamento, ele não pode ser verdadeiro. Eu não posso fechar como verdade. Não posso fechar como verdade. Eu tenho uma prova disso aqui. Eu escutei a pessoa falando realmente com alguém. Se eu não tenho, então, ou seja, já que eu identifiquei o meu pensamento como sendo o mandinar, o branco e preto, o catastrófico, o forcei na amizade, eu vou desafiar ele, porque eu preciso de elementos para confirmar como se ele fosse verdade ou não. Então, quando eu vou desafiar ele, qual é a base que eu tenho para acreditar que esse pensamento é tudo isso? Não tem documento? Não. Não tem prova? Não. Tem algum sofrimento? Não. Teve baixa na bolsa? Não. Tirou dinheiro do banco? Não. Peraí, então eu não tenho prova. Segundo, aí nós vamos trabalhar com a nossa experiência de vida, com a nossa jornada de vida. A última vez que eu tive um pensamento desse sentido, aí eu quero que você faça agora um treinamento dentro dessa terapia cognitiva comportamental. Se está vivendo uma situação diferente hoje, qual foi a última vez que você teve esse tipo de pensamento negativo em relação a uma situação? Linka lá. Qual foi a última vez que você vivenciou e que você sofreu com um pensamento seu? E qual foi o resultado dele? Pense aí. Então, estou desafiando esse pensamento. Olhei, para mim não tem uma base para mim realmente acreditar nesse pensamento. Qual é a base? Não tem. A última vez que aconteceu, eu tive um pensamento intenso desse e que me levou à angústia. Como foi? E como foi depois que eu venci e superei? Qual foi o resultado de tudo isso? E terceiro e último, que eu acho que é o mais importante, porque isso você faz na tua vida. Isso aqui eu quero repetir dentro dessa terapia cognitiva comportamental, porque todos nós fazemos isso. Você vai sair deste problema e você vai falar assim: e se fosse a irmã Maria José que está vivendo esse problema? O que eu falaria para ela? O que eu diria para ela? Se fosse o Herbert que estivesse vivendo esse problema, o que eu falaria para ele? Porque quando você sai do problema, você tem uma solução muito fácil. Quantos aqui que já aconselharam alguém em relação a uma situação que um dia vivenciada te trouxe angústia? Eu sei aconselhar os outros, mas quando é comigo, eu estou sofrendo. Quantos aqui? Quantos? Quem já aconselhou alguém com muita facilidade em relação a uma situação, mas quando foi vivenciar a sua situação, simples assim para nós, porque estamos dentro. Então precisamos sair. Por isso que às vezes eu estou num consultório e a pessoa vem falar para mim, e quando ela está falando para mim, eu falo assim:
essa situação que você está passando, ela é fácil. Eu sei que para ela não é, mas eu sei que para mim é, no sentido, porque eu estou de fora. Então, eu vou aconselhar ela e aí, por isso que é importante você, dentro dessa terapia, vai lá, olha no espelho e fala assim, e se fosse o fulano de tal que estivesse enfrentando o problema, qual é o conselho que eu daria para ele neste momento? Quando você está fazendo isso, você está tirando de você aquilo que parece ser um grande peso e você com facilidade consegue enxergar algo que você não estava enxergando e ver que o negócio não era tão feio. Tudo isso é para alguém que está iniciando com um pensamento de ansiedade. A ansiedade, ela está batendo na tua porta, ela está querendo chegar ali. Tudo isso é um treinamento, é uma terapia para te ajudar a rechaçar, rejeitar esse tipo de situação e esse tipo de pensamento também. E sempre, já tive outros tipos de pensamento e todos nós aqui, eu creio que já tivemos também, né, queridos? Todos nós já tivemos pensamentos negativos. E a grande pergunta é, já aconteceu aquilo? Aquilo aconteceu, aquilo que você teve medo, aconteceu realmente? A maioria deles você vai olhar e vai falar, não, não aconteceu. Não aconteceu. Então, por que eu vou sofrer? Basta a cada dia o seu mal. Vamos viver hoje. Tem gente pensando em dezembro. O que vai ser de nós em dezembro? Dezembro? Nós estamos em agosto, ainda que seja final de agosto. Mas tem setembro, outubro, novembro, e a pessoa já está pensando em dezembro, já projetando uma destruição para dezembro. Por isso que a terapia cognitiva comportamental me ajuda a acalmar o coração. Quando Jesus vai tratar a respeito desse estado de ansiedade, ele fala assim, por que vocês estão se preocupando com o dia de amanhã? Olhem as aves dos céus, olhem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, todavia o vosso Pai Celestial cuida deles. É o estado de ansiedade. Então a ansiedade ela é inerente, ela vai caminhar com a gente. Agora, se eu consigo identificar tudo isso, se eu consigo olhar tudo isso daqui, eu vou conseguindo me dominar, conseguindo dominar esse estado. Eu vou tirando a força do meu pensamento, porque eu volto a dizer, o meu pensamento não é verdade. O teu pensamento não é verdade. Nós não somos oniscientes, sabendo tudo. Nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado. Nós não somos, queridos. Nós ficamos pensando. Aconselhar os outros, então eu preciso sair do lado de fora. Eu preciso dar um nome. Credo, eu estou sendo pessimista demais com esse pensamento. Estou sendo muito catastrófico. Que pensamento é esse? Antes eu era feliz, agora não sou. Que isso? Tem anos para viver ainda pela frente. Tem uma jornada. Tem uma vez uma cliente entrou lá e ela falou assim, nada do que eu faço dá certo. Nada do que eu faço. Aí fomos conversando, ela foi falando aquilo que ela fez, mas ela estava vivendo uma situação difícil. E eu falei, só do que você me mostrou aqui, ó, você já fez isso, e você foi bem sucedida? Como você fala que nada do que você faz dá certo? E aquilo então traz um link, opa, é verdade, então não é tudo. Percebeu? Agora, se eu vou alimentando tudo isso, daqui a pouco eu estou embaixo da cama esperando que alguma coisa aconteça. Porque esse estado de ansiedade vai produzindo em mim depois esse sentimento depois de depressão. E terceiro, para a gente concluir, tentar construir um pensamento com aquilo que é a realidade do momento. Nem toda família está na mesma vibe. Nem toda família está na mesma fé, nem toda família ainda abraçou a mesma pegada. Tudo bem, é um estado momentâneo, mas não é
um fim em si mesmo. Então eu vou fazer uma avaliação daquilo que é então a real. Seja um pensamento positivo ou não, ou negativo, mas eu preciso fazer uma avaliação clara daquilo que é então a realidade. Se fizer tudo isso, nós vamos amortecendo, anulando e tirando toda a força da ansiedade na nossa vida. Nós vamos destruindo, anulando, tirando a força dela. E tirando a força dela, nós vamos conseguir enxergar com muita sobriedade o que vai estar por vir, ou que pode estar por vir, seja positivo, seja negativo, mas eu vou conseguir manter um grande equilíbrio. Eu vou conseguir enxergar que é apenas um pensamento, que foi apenas uma seta, ou que foi apenas um dardo. E aí é bom você anotar isso, porque depois virão outras situações que a gente fica extremamente preocupado. Eu vivo uma situação lá em São Paulo, no Jardim Antártica, primeiro pastorado, tomando conta da congregação, e a gente já terminando três dias de festa. No último dia entrou o pessoal baleado lá dentro, ferido e tudo, e houve toda uma situação. E aí fiquei pensando, fui dormir pensando, falei, acabou a igreja, né? Porque agora as mulheres já tinham chorado lá, dizendo que não iam poder voltar mais para o culto, porque o marido não ia deixar mais ir para a igreja nem nada. Então eu já fiquei pensando, acabou com a igreja, agora vai sair todo mundo. 3 dias de inauguração, pronto, acabou. Pensamento, eu dormi mal a noite inteira pensando, falei, o que dá para me fazer para reverter agora? Olha aí, tô falando, o que dá para me fazer para reverter agora? Vou lá conversar com todos os maridos, vou fazer visita de casa em casa, será que vai funcionar? Será que vão me receber? Será que não? E tal, e tal. E eu fiquei pensando e remoendo a noite inteira. Só que do outro lado o que estava acontecendo era algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando chegamos no culto, no outro dia lá, os maridos estavam tudo lá. As famílias, todo mundo lá, com filhos e tudo. E aí fui perguntar para as irmãs o que tinha acontecido. Ela falou assim, que os maridos disseram assim, você não vai sozinha mais naquele lugar. Nós vamos lá para ficar de olho, para que não aconteça nada de mal. Ué, Deus estava trabalhando ao contrário. Aqueles homens foram os primeiros obreiros da nossa congregação no Jardim Antártica, percebe? Nós estamos sofrendo aqui e nós estamos esquecendo que existe um Deus que trabalha por nós, que está trabalhando no coração humano, que está trabalhando no silêncio da outra pessoa, o que está trabalhando na vida da outra pessoa com aquele momento. Por isso que então é preciso, dentro dessa terapia aqui, quando você sentir que você está num estado ansioso, e aqui também vai uma grande dica para você ter noite de descanso dentro dessa terapia cognitiva comportamental, é você parar um momento. Se você está sentindo que alguma está angustiado, vai lá, pega o teu celular, coloca uma musiquinha bem tranquilo, deita numa posição vertical, deita ali, você deita ali na tua cama, ou no sofá, ou no chão mesmo, deitou ali, começa a respirar, coloca uma musiquinha bem que você gosta mesmo ali, bem tranquila, e começa a respirar. Enche o pulmão, deixa a música entrar no teu ouvido, respira até o fundo. Deixa o ar invadir a tua alma. Teu pensamento vai ficando leve, o corpo vai relaxando. Terapia cognitiva comportamental. Você vence a ansiedade, você dorme melhor, você acorda melhor, a disposição é outra. Você está vencendo nesse primeiro momento a ansiedade, mas faça isso. Se conseguimos fazer isso, no primeiro momento nós já vencemos. E essas são informações que você pode passar para outra pessoa também, que você começa a detectar que ela está ficando ansiosa com alguma coisa. Essa informação aqui, ó. Peraí, vamos identificar o teu pensamento. Qual é o nome dele? E deixa essa pessoa, ela mesma, ir
dirigindo e falando realmente aquilo que é. E à medida que ela for falando, ela vai tendo a sua melhora, sua lucidez. E a palavra que ela vai já dizer assim, ó, isso aqui realmente eu estou fora, vou perseverar naquilo que então é o correto, não quero isso aí para a minha vida e não vai ser isso que vai acontecer. Esse é o primeiro momento que a gente pode vencer. Na segunda-feira, nós vamos falar de alguém que já está vivendo um momento de ansiedade. E na terça-feira, aqueles que já estão com um transtorno da ansiedade já obsessiva. Então já está avançado na questão da ansiedade. Todos eles, dentro da terapia cognitiva comportamental, nós vamos fazer alguma coisa para que o Senhor nos dê de vitória e a gente possa ajudar a vida das outras pessoas também. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos ter uma palavra de oração, antes de ter uma palavra de oração, não vamos ter amanhã o café com coragem, amanhã não teremos o café com coragem, porque estamos num preparativo, porque na segunda-feira à noite nós vamos ter uma live com Fernando Lino, aquilo que o pastor Wilson Guimarães até nos posicionou lá, e é muito importante para ver uma estrutura hebraica, então ele vai fazer um mapeamento bíblico mental. Você tem dificuldade de gravar alguma coisa na Bíblia, tudo isso vai ser uma ferramenta muito preciosa para nos ajudar a gravar algumas coisas, a deixar muito gravado na nossa mente, e ele faz isso com muita propriedade, ele vai trazer essas informações para nós. Nós vamos ter um café com coragem especial na segunda-feira à noite, às 20 horas, e eu, se você pode, eu tenho colocado aí, postado também em relação a isso, no Facebook, no Instagram. Se você pode, compartilhe também essa informação. Por quê? Porque os pais serão peças fundamentais na vida da família e na vida dos filhos para a geração pós-pandemia. E esses pais podem usar esses mapas para ajudar, para educar e para ensinar os filhos também, para que esses filhos possam receber as informações e gravar na mente, assim da mesma maneira que nós precisamos gravar alguma coisa também na nossa mente. Então, se você pode, compartilhe conosco também esse trabalho nosso da segunda-feira à noite, às 20 horas. Seria muito importante toda a família estar reunida, mas se às vezes isso não é possível, mas que você tenha essa informação, divulgue com famílias que você acha que podem te ajudar até a ampliar tudo isso daí também, mas vamos juntos construir uma igreja diferente pós-pandemia, uma família diferente pós-pandemia, vamos fazer toda a diferença. E eu espero que essa palavra de manhã aqui possa ter te ajudado. E eu volto a dizer mais uma vez, tudo isso pode acontecer se nós fizermos a terapia. Se eu quebrei o dedo e eu não faço a fisioterapia, o dedo vai ficar duro, não vai acontecer nada. A cirurgia foi feita, mas não teve efeito nenhum. Então, quando eu coloco em prática a terapia, aí sim as coisas vão acontecendo. Deus abençoe demais a sua vida. Vamos ter uma palavra de oração. Eu espero que Deus te use para auxiliar outras pessoas também e que essa palavra já te ajude no ministério, na família, para você manter também uma tranquilidade aí em tudo isso. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã preciosa que o Senhor fez para nós. Muito obrigado por esse dia precioso, maravilhoso. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada família. Muito obrigado, Deus, pelos meus amigos que temos dividido aqui as manhãs, esse momento tão oportuno. Abençoa a vida deles, o dia deles. Abençoa o final de semana. Concede a todos eles um tempo precioso de muito descanso. Só temos a Ti agradecer pela Tua bondade na nossa vida. E sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor está disposto a nos dar o fim que nós desejamos quando nós Te buscamos. Então nós queremos essa ansiedade santa na nossa vida, um fim proveitoso Te buscando. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho,
mas que com Ele também nos dará todas as coisas. Um ótimo final de semana. Deus abençoe a vida. Beijo no teu coração. Segunda-feira nós voltamos aí com mais um Café com Coragem, vencendo a ansiedade 2,